às 23h56 do dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Das 58 nações que faziam parte, 48 votaram a favor, 2 estavam ausentes e 8 se abstiveram por discordarem. Como se pode ver, o consenso nem sempre é fácil. E também não é fácil quando se trata de direitos humanos. Na verdade, não é fácil nem mesmo sobre o que é ser humano. Por exemplo, a discussão sobre o aborto tem como um de seus principais impasses definir esse momento em que o embrião passa ou já é um ser humano. O consenso é difícil, até mesmo em família, até dentro de cada um. Isso tudo mostra o quanto é complexa a questão dos direitos humanos. Por muito tempo, alguns seres humanos nem foram reconhecidos como humanos. Para se ter ideia, ainda hoje muitos são considerados como humanos inferiores. Para complicar ainda mais, alguns grupos humanos querem definir sozinhos o que é certo para todos os outros. E há outros que creem na utopia de que cada um deve viver segundo o que acha certo e que nem o Estado deve impor limites. São 2 extremos. Em um, eu determino como todos devem ser. No outro, ninguém determina nada, numa espécie de cada um para si. Longe dos extremos, como Aristóteles dizia, está a justiça, o justo, o equilíbrio. E, na prática, esse equilíbrio estaria em que ponto entre os extremos? Onde seria o meio? Os filósofos John Locke e Habermas dedicaram extensos estudos sobre esse tema, essa busca do consenso, da boa convivência, da paz entre as pessoas e povos, mas não simplesmente como um tipo de acordo entre aqueles que concordam, calando os que discordam. Ambos se esforçaram por encontrar uma base justa, uma base convincente de paz entre os desiguais. Desiguais com direitos iguais à liberdade. E é assim que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No primeiro artigo, já postula: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E no segundo artigo diz: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião ou de qualquer outra natureza. Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Apesar das diferenças de interesses, de gostos, de valores, de cultura, de pontos de vista, de capacidade de crenças, entre outras diferenças, mas somos iguais. Só que isso não é simplesmente assim, somos iguais. Na prática, isso é muito complexo. A convivência entre diferentes exige o trato da questão da tolerância, estabelecendo alguns parâmetros. E é aqui que vamos contar com a análise de Locke, de Habermas e alguns outros. Para Locke, a tolerância é a abstenção do uso da força, o que já deixa patente que qualquer movimento que defenda o uso da força para fazer valer seus direitos ou fazer valer seus interesses é intolerante. Se ninguém usar a força contra alguém, ninguém precisará usar a força contra alguém. O uso da força não é uma ação válida, conquanto possa ser uma reação válida.
É imprescindível lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada como reação ao evento chamado Segunda Guerra Mundial. Isso significa que a guerra foi algo recorrente, foi a segunda daquele porte. As guerras foram iniciadas por atitudes violentas, intransigentes, preconceituosas, discriminatórias, segregacionais, desnecessárias, desproporcionais e injustificadas, ainda que possam ser explicadas, e que geraram reações violentas necessárias para as conter. Max Weber chamaria essa reação de força, não de violência. A força é aquela que vem do lado do direito, enquanto a violência está do lado do crime. E a força é sempre uma prerrogativa do Estado, ele diz, da instituição que representa o povo, não dos indivíduos, não dos grupos. Nenhum sujeito ou grupo tem o direito de usar a força. Se fizer isso, no exato momento em que a usa, a transforma em violência, pois é uma violação do direito, é ilegítima. Ela só pode ser usada dentro da lei para ser legítima. Ao citar esta realidade, eu quero ressaltar que sempre surgem novas formas de confrontar com a paz. Essa paz que se forma num ambiente livre, num estado de equilíbrio, de direito, de igualdade. E se não todos, a maioria desses focos de desequilíbrio, de infecção no corpo social, surge dentro dele mesmo, quando a tolerância não percebe que seu limite foi ultrapassado. Aliás, sobre isso nós tratamos no podcast Faces da Tolerância. Como bem considerou Newton Binotto, o Ocidente se acostumou a defender a tolerância como um de seus valores principais. Isso é excelente, mas não é porque é positivo que não carrega perigos. O grande problema está na definição das fronteiras da tolerância. O excesso de tolerância, fruto de uma cordialidade romantizada do homem, precisa ser compensada por instituições maduras, sensatas o suficiente para resguardarem o espaço adequado da tolerância. Isso não significa que a tolerância deva ser gerenciada como um mecanismo de controle de um grupo. Isto seria um fingimento de tolerância, que haja um grupo que determine o que é tolerável ou intolerável. Para Habermas, os fundamentos da tolerância não são escolhidos pelas pessoas. Eles são os próprios fundamentos do humano. Nenhum projeto de estabelecimento de tolerância como fator de justiça pode de fato acontecer se não estiver firmado na suposição da igualdade recíproca de racionalidade. Que todos nós somos dotados de razão que possibilita o entendimento do outro e de ser entendido pelo outro. É uma razão argumentativa, uma razão compreensiva que compartilhamos e que Habermas chama de racionalidade comunicativa. A esse respeito, sobre essa racionalidade compartilhada, eu quero contar uma história que, na verdade, foi contada por Martinho Lutero no seu livro A Liberdade do Cristão. Ele diz que o Duque Carlos da Borgonha um dia teve de lidar com uma situação muito especial. É que um cavalheiro tinha feito prisioneiro um inimigo, e a mulher desse prisioneiro veio até esse cavalheiro a fim de conversar com ele e pedir a libertação do seu marido. O cavalheiro lhe prometeu restituir o seu marido apenas se ela consentisse em deitar-se com ele. Mas essa mulher era honesta e, ao mesmo tempo, desejava muito libertar o seu marido. Então, ela foi se encontrar com o marido e perguntou ao marido se ele aceitaria que ela fizesse isso para libertá-lo. O marido, temendo morrer,
desejando muito recuperar a liberdade, deu permissão à sua mulher. E depois de ter deitado com a mulher, o cavaleiro, no dia seguinte, mandou decapitar o marido e entregou à mulher esse marido morto. Ela, indignada, veio a se queixar ao Duque Carlos. Este então mandou chamar o cavaleiro e obrigou-o a se casar com a mulher do homem que ele havia matado. Celebradas as bodas, o duque então mandou cortar a cabeça do marido e deu à mulher a posse de todos os bens dele, restituindo-lhe assim a sua honra. Foi assim que ele castigou essa vilania de uma maneira realmente principesca. É assim que Martinho Lutero diz. Ele diz assim: vejam, nenhum papa, nenhum jurista, nenhum livro poderiam ter lhe ditado esse julgamento. Ele é inspirado por uma razão livre, superior à lei de todos os livros, e de tão bela maneira que cada um só pode aprová-la e ter escrito em seu próprio coração que foi realmente justo. Assim, há concordância entre Lutero e Habermas a respeito desta razão, desta capacidade que todo ser humano tem de dialogar, chegar a um consenso a respeito do que fazer em relação às diferenças. Mas Habermas, ele, assim, Martinho Lutero e Habermas demonstram concordar que o ser humano é dotado de uma razão capaz de encontrar uma maneira justa de resolver as questões, os impasses, as diferenças. Mas Habermas trabalha com a ideia de que esses modos diferentes de encarar a realidade devem ser trabalhados racionalmente em público. Essa razão deve ser posta à prova. As pessoas devem procurar resolver os seus impasses de convivência provocados pelas suas diferenças através de um confronto de perspectivas apresentados de forma pública, disponível para análise, para confrontação, mas de forma não conflituosa. As instituições deveriam resguardar esses fundamentos, tentando, o quanto possível, num esforço real mesmo, eliminar os obstáculos a esse equilíbrio das falas, essas falas que se propõem ao debate. Assim como seria injusto entregar um microfone com interferências, zumbidos e chiados a um falante e a outro entregar um microfone ajustado, equalizado, em perfeitas condições, também há outros tipos de desigualdades que acabam subtraindo a possibilidade de avanços reais de soluções equilibradas. Todo tipo de estratégia, Habermas diz, que roube o lugar da racionalidade da fala, que coaja, que pressione, que induza, seja pelo que for que deturpe, impeça, previna os ouvintes contra aquele que fala, induzindo a rejeição ou a aceitação. Toda propaganda que se antecipe ao discurso e mova as pessoas para tender para um lado ou outro daquilo que será dito, toda a sutileza, toda a aposta feita nos bastidores que influencie sobre o apoio a esse ou aquele falante, o uso da prerrogativa da autoridade, do poder, dos recursos econômicos ou outra coisa qualquer, tudo e cada um desses deve ser rastreado e deve ser anulado para que aqueles que sentam à mesa de negociação possam ter isonomia de fala, que valha o melhor argumento, que a razão decida, não outros interesses normalmente obscuros. Revisar as falas
e revisar todo o suporte das falas é necessário. Esse é um ambiente onde a maioria das coisas podem ser resolvidas. É claro que nem todas podem. Ali, as grandes diferenças podem encontrar o respeito necessário para se respeitarem. Aquele que difere de mim por questão de justiça precisa ter o mesmo espaço que eu para defender sua identidade. Esse espaço de fala possibilita concessões, possibilita aceitações. Do contrário, se o espaço já é preparado de modo desigual, o fundamento da igualdade e da liberdade já não está mais presente. O espaço para se criar a tolerância precisa ser tolerante. Numa das crônicas de Rui Castro, esta intitulada Proibido Não Ser Perfeito, ele conta sobre um artigo escrito por João Marcelo Boscoli, músico, produtor, dono de gravadora, filho da cantora Elis Regina, falando sobre um software que corrige a voz dos cantores, afinando, reparando. Então, João Marcelo, ele compara esse equipamento a uma chuteira que fizesse gol, mesmo que o jogador fosse um perna de pau. Bastaria calçar a chuteira e você jogaria como um Pelé. Algo assim. Na sua crítica ao uso dessa tecnologia, que corrige afinação, corrige respiração, pausas, volumes, alcance, retirando daquela voz aquilo que ela realmente é, ele sai em defesa dos desafinados, na defesa do direito de desafinar. E aqui também defendemos esse direito. Quando falamos em tolerância, estamos falando em defesa dos desafinados, dos desafinos, dos despadronizados, da despadronização, daqueles que não querem ou não podem ser nivelados. Mascarar as diferenças, censurar o que desagrada, são intolerâncias. Uma espécie de movimento ecumênico que apara as diferenças mais marcantes para se chegar a certa semelhança aceitável. Mas isso desfaz as variadas identidades. E eu falo disso não só me referindo ao campo religioso. Habermas frisa que a razão comunicativa que defende a tolerância não tem o objetivo de apagar as diferenças. O objetivo é dar a mim e ao outro espaço para justificarmos nossas identidades, para reconduzir o encontro do ser humano, mas esse encontro sem esse projeto de nos igualar, ainda que possa haver aproximações, mas deixando ao outro ser outro. Locke lembra que muitos parecem errar e são condenados por seus aparentes erros ou erros reais, mas esse aparente ou verdadeiro erro ou acerto afeta apenas a ele mesmo. Há certos tipos de erros que não causam dano, prejuízo ou injúria a outra pessoa. E se o modo de viver de alguém ou de certo grupo não afeta os chamados bens civis e sociais dos outros, sua vida ou sua liberdade, nem põe em risco a sociedade, é injustificável que esta pessoa seja impedida. O que seria correto fazer àqueles que desejam ajudar é tentar convencer esta pessoa, esse grupo. E ponto. Para Locke, o Estado nunca deve gerir aquilo que é particular. Questão de consciência. Locke também fala que nenhum Estado pode tolerar qualquer que defenda que se deva obediência a um governante estrangeiro. Porque em caso de conflito entre essas nações, ele se tornará um inimigo na terra onde ele está. Aliás, isso lembra um comentário de Tocqueville sobre a França, naquele período pré-revolução. Ele fala sobre o clero que
devia obediência apenas a Roma, e por isso eram sempre suspeitos em qualquer nação que estivessem. Locke também era contra o ateísmo, porque julgava que sem Deus faltaria a base de sustentação dos valores morais que regem a vida humana em sociedade, que faz valerem os pactos, as promessas, aquelas que vão além de uma assinatura, que não podem ser vigiadas pelas instituições públicas. E Habermas, ainda que discorde de Locke a esse respeito, considera que a humanidade ainda não fundamentou suficientemente as relações humanas com algo que pudesse substituir os valores religiosos. Diferentemente do que Weber imaginou que fosse acontecer, esse espaço ainda permanece vago. Por isso, ele está aberto à discussão. É isso que Habermas fala. Preciso encontrar esse fundamento. E ele não quer que seja estabelecido de modo unilateral. Por isso, ele conclama que aconteça a chamada comunidade de fala. De qualquer forma, Locke, embora apresentando alguns pontos que possam ser controversos nos dias de hoje, ele reconhece que as leis civis devem ter autonomia frente às demais leis, pois as leis civis têm a responsabilidade pela paz, pela vida, pela liberdade, pela propriedade e pela igualdade de todos, enquanto outras leis menores podem beneficiar apenas alguns. Quando falamos que Locke é contra alguma coisa, vale considerar mais que o seu contexto, mas considerar também, como sugeriu Habermas, que essas posturas precisam ser expostas. Isso Locke fez, expôs a sua postura, para que elas se sujeitem aos demais argumentos para verificarem sua validade. Como defende a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito à liberdade de pensamento, de consciência, de mudar suas convicções e de se manifestar em favor delas. O que denomina liberdade de opinião, de expressão, de culto, de reunião, de associação, mas especifica a respeito de todas essas liberdades, que elas devem ser usadas para fins pacíficos. Especifica que o direito à liberdade tem como limite exclusivo a segurança do reconhecimento e o respeito aos direitos e liberdades dos outros, o que envolve a ordem pública, as exigências morais e o bem-estar de uma sociedade democrática. É assim, com essas palavras, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se refere. Nem todos os posicionamentos públicos, nem todas as expressões são válidas. Não é porque Erasmo, Voltaire, Locke, Habermas e tantos outros defendam a tolerância que defendam que tudo deva ser tolerado. A não tolerância não deve ser tolerada. Do contrário, não haverá mais tolerância. Por isso, para participar dessa comunidade de fala, um dos fundamentos também é valorizar a tolerância. Reconhecer que o direito de ser tolerado impõe o dever de tolerar. E no artigo 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Há um dever de reciprocidade. Eu não tenho direito à liberdade de tirar o direito à liberdade do outro. O Estado tem direito de tirar a liberdade daquele que não respeita a liberdade dos demais. É por isso que, resguardando o verdadeiro espaço da tolerância, Rainer Frost escreveu que os limites da tolerância devem ser postados onde a intolerância começa. O limite da tolerância, então, é o próprio limite da tolerância.
Ajuda muito a entender quando nos vemos como o outro, como o diferente, quando nos pomos, ainda que de modo imaginário, no lugar do outro. Mas de fato nós somos outro. Aí, nesse caso, nós não desejaremos generosidade como uma esmola de tolerância. Desejaremos justiça. Muitos imaginam um espaço de liberdade como um espaço sem conflitos. Como somos diferentes, haverá conflito em todos os campos onde há diferença. O campo filosófico, por exemplo, não é tão pacífico quanto alguns possam ter imaginado. Trocas de palavras duras, acusações pesadas e sem meias palavras, isso já ocorreu aos montes. Schelling, por exemplo, filósofo Schelling, foi acusado por Schopenhauer de ser pseudo-filósofo, que sua pseudo-filosofia era leviana tagarelice, fanfarronice, e que não poderia ser admitido na honrosa sociedade dos pensadores da raça humana. E Schopenhauer não foi o único a criticá-lo de maneira contundente. Até que ponto alguém deveria ter o direito de ser tão duro com o outro? Será que deveriam ter cortado o microfone de Schopenhauer? Ter-lhe tirado a caneta da mão? Deveriam ter recolhido seus escritos? Merecia ser preso por isso? Deveria indenizar Schelling? Afinal, ele era o filósofo oficial do rei da Prússia, considerado por ele e muitos outros como o mestre de seu tempo. Goethe, por exemplo, dizia que o seu talento era superlativo, e Maximiliano da Baviera mandou gravar na lápide de Schelling a seguinte frase: primeiro pensador da Alemanha. E isso foi escrito em 1854, ou seja, depois de Kant, depois de Hegel e muitos outros. O primeiro pensador da Alemanha. Ora, saber o limite da liberdade é um desejo de todo aquele que quer ser justo. E é claro que a liberdade precisa de limites. É impossível ser liberdade sem limites, como vimos na análise da teoria de Fichte naquela outra ocasião. Aliás, esse tema esteve presente em muitas de nossas considerações, ainda que não tenha sido de modo central. A liberdade de expressão, um dos pilares de uma sociedade democrática liberal, onde amordaçar indivíduos ou grupos é uma violação dos direitos humanos. E nessa sociedade democrática é previsível a existência de conflitos. E a tolerância é justamente esse espaço aceitável do conflito, em que as razões de aceitação e as de objeção precisam ser avaliadas. E nesse ponto, é preciso lembrar que o espaço público, como espaço de maioria, costuma ser tendencioso a favor dos interesses da maioria. E isso nos adverte de que nem sempre o que vence no espaço público é eticamente aceitável. Uma maioria pode desejar retirar direitos, neutralizar a influência ou mesmo exterminar certa minoria, para citar uma situação extrema. E não é porque a maioria concordou que se tornou eticamente correto. Por isso que Habermas insiste em que a razão, em seu sentido mais profundo e aberto, fundamente a tolerância. Nesse espaço, preconceitos deixarão de existir, cedendo espaço aos conceitos, aquilo que sobrevive aos argumentos racionais. Não é o espaço das emoções inflamadas, das convicções insanas, mal pensadas. É por isso que não se pode ter uma sociedade que se coloque sujeita a todo o vento de convicções. Daí a necessidade de leis invioláveis que garantam o direito de todos de modo igualitário e que impeçam o desenvolvimento de tudo que ameace esse direito. Por isso, pregar a intolerância é intolerável.
exceto se for pregar a intolerância contra a intolerância. Esse tema é tão importante e, ao mesmo tempo, tão frágil, que a proposta de Habermas, ainda que maravilhosa, infelizmente, tem sido considerada como utópica, impraticável, embora deve ser buscada como um ideal. O jogo é muito maior do que o que aparece na mesa ou nas mãos dos jogadores. Envolve muito mais do que o que está na banca. Esse encontro racional é muito difícil de acontecer, principalmente de modo pleno, puro. O próprio tema da tolerância só ganhou força na Idade Moderna, quando os grupos religiosos rivais equilibraram suas forças. E aí ficou melhor para ambos a tolerância que a destruição mútua. Só aí é que o direito teve como assumir seu devido lugar, diferenciando o pecado de crime. E seria um erro crer que a questão religiosa deva carregar sozinha a culpa dos grandes conflitos. Até porque, em boa parte das vezes, a religião era apenas a nuvem de fumaça, a fachada que escondia os interesses políticos e econômicos daqueles que fomentavam a guerra. Era a fachada que escondia os interesses escusos. E então, pessoas eram cooptadas pelo pensamento religioso. Mais tarde, as guerras começaram a aparecer despidas desse disfarce. Guerras de conquista, imperialismos, guerras preventivas, seja lá que nome queiram dar a esse monstro. E faltando a motivação religiosa em seu sentido perverso, aqueles que promoveram as novas guerras tiveram de inventar suas religiões dessacralizadas, secularizadas, para regimentarem suas novas hostes. Não é assim na Guerra Fria? A paz apenas porque a guerra destruiria a todos? Quando nós pensamos nas motivações mais absurdas para a tolerância, temos de nos perguntar se nas democracias a tolerância também não se torna uma bandeira sinistra. E, para tanto, é preciso dividir, construir minorias, criar insatisfeitos, acusar gerações, ressuscitar crimes de pais nos filhos, ressuscitar desavenças apagadas, porque tolerância é palavra que regimenta apoiadores. Há muito mais por trás da cortina, debaixo do tapete, na manga dos jogadores, nos bastidores da política, naquele pote, no armário, no fundo da gaveta, na meia e em outros lugares ainda piores. A intolerância se esconde e se disfarça de muitas formas e em muitos lugares. Eu lembro aqui da conversa do rei Davi e o profeta Natã. Davi estava tendo um caso com a esposa de seu general Urias, enquanto esse general estava numa longa campanha contra os amonitas. E a esposa de Urias engravidou nesse tempo. Para encobrir o seu pecado, Davi ordenou que o general passasse uns dias de folga em casa, mas ele se recusou a descansar enquanto seus soldados lutavam. Davi então ordenou ao seu homem de confiança, nada confiável, que providenciasse para que o general Urias ficasse vulnerável e morresse na guerra. Ao chamar a atenção de Davi, Natã o acusou de matar Urias através da espada dos amonitas. Há muitos que agridem com a espada dos outros, provocam as contendas, criam as divisões enquanto falam de paz. A lista é imensa das artimanhas da intolerância que se disfarça de tolerância. Não tem sido possível detectar todas e muitas injustiças acabam ocorrendo. Diante de tudo,
E para não nos alongarmos mais, uma coisa é certa, como escreveu Michael Walzer: tolerância torna a diferença possível. Diferença torna a tolerância necessária. Ao mesmo tempo, podemos dizer, como Goethe, que tolerar é insultar. Trata-se de um direito de ser e não deveria precisar tolerância. Não é gesto de bondade, não é gesto de misericórdia. Melhor que falar de tolerância é falar de igualdade. Será preciso recorrer a Voltaire para afirmar com ele que somos todos irmãos? A crise é tão grave hoje nas relações humanas que tudo parece precisar virar lei. E se a regra áurea de fazer ao outro o que deseja que o outro lhe faça pode não ser suficiente, parece que Cristo trouxe a fórmula para superar a tolerância e ela precisa ser trabalhada de maneira diferente. É mais que um fazer. Ele disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Melhor, Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.